se eu peço então. Vou quebrar. Cara, que preconceito. Tá vendo? Gente, eu quero. Eu quero, né? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Quem trouxe a Bíblia aí? Abre sua Bíblia comigo. Em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9. Deixa aberto aí por enquanto. Eu fui incomodado por essa palavra que nós vamos ler e meditar nessa noite, por conta desse clima que está e que esteve durante todo esse processo de eleição, e que hoje todo mundo foi lá apertar o botãozinho verde, né? Colocar o polegar lá, né? Eu fiquei incomodado, essa é a palavra, com o espírito dessa eleição. E não hoje, mas através das redes sociais, de amigos que eu pude conversar e tudo mais. E essa palavra que eu quero compartilhar com vocês não tem diretamente a ver com política, como nós falamos aqui ontem, mas tem a ver com o Evangelho e com o que eu pude sentir como discípulo de Jesus, com o espírito desse momento na nossa nação, no nosso país. E eu queria ler com vocês esse texto diante dessa visão. Eu estou compartilhando isso com vocês porque vocês sabem de onde que surgiu a ideia daquilo que eu vou falar para vocês. E tem tudo a ver com o que eu pude sentir nesses meses passados, semanas passadas, através do Facebook, de você sentir nas pessoas, nas conversas. É espantoso ver amigos se desfazendo de amizades, igreja desfazendo de pessoas, líderes expulsando pessoas, enfim, pessoas atacando umas às outras por conta de escolhas, de decisões. E eu fiquei pensando muito nisso. Eu acredito que você também sentiu isso que eu senti, percebeu essa coisa toda. Ninguém ficou de fora. Até quem não gosta de política, até quem não quer se envolver, até quem deixa isso para lá, sentiu alguma coisa diferente nessas eleições. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Eu queria ler Lucas 9, do versículo 43 até o 56. Todo mundo achou aí? Quem está com a Bíblia, vem para acompanhar. Vamos acompanhar a leitura, que é importante, pessoal. Diz assim: e todos se maravilhavam da grandeza do poder de Deus. Mas enquanto todos maravilhavam-se de todas as coisas que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: deixai estes provérbios em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam este provérbio, e foi-lhe encoberto, para que não o percebessem. E eles temiam perguntá-lo acerca deste provérbio. Então suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. E Jesus, percebendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou-a ao seu lado e disse-lhe: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse será o maior. E respondendo João, disse: mestre, nós vimos alguém expulsando demônios em teu nome, e lhe proibimos, porque ele não segue conosco. Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. E aconteceu que, sendo chegado o tempo para a sua ascensão, ele fixou sua face para ir a Jerusalém. Ele demonstrou muito interesse em ir até Jerusalém.
e enviou mensageiros diante da sua face. E eles foram e entraram em uma aldeia dos samaritanos, para lhe fazer os preparativos. E eles, os samaritanos, não o receberam, porque a sua face era como de quem ia para Jerusalém. E quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, eles disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para os consumir, assim como fez Elias? Mas ele, Jesus, voltando-se para eles, os seus discípulos, os repreendeu e disse: não sabeis de que tipo de espírito vós sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E eles foram para outra aldeia. Até aí. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço nessa noite pela tua palavra aberta e por podermos lê-la, Deus, juntos como igreja. Fala ao nosso coração através das Escrituras, Deus. Ministra vida, traz transformação, abre os olhos do entendimento de cada irmão e irmã aqui nessa noite. Que enquanto eu compartilho, Deus, o que o Senhor colocou em meu coração, teu Espírito fale aos corações de maneira mais profunda e íntima possível, Senhor. Faz a tua vontade neste lugar, Jesus. Nós queremos aprender de ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente? Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu falaria: de que espírito sois? De que espírito sois? A primeira coisa que me salta nesse texto é o fato de que quando Jesus começa a conversar com eles, quando a gente lê no versículo 43, diz que eles estavam se maravilhando das grandezas de Deus. E aí existe todo um contexto que, se a gente fosse ler, e era muita coisa para a gente ler, mas eu vou tentar contextualizar vocês da melhor forma. Mas eles estavam se maravilhando de tudo aquilo que Deus estava fazendo através de Jesus, em Jesus. E em um dado momento Jesus para e abre um parêntese e coloca para eles uma situação. E ele fala: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser traído. O Filho do Homem vai morrer. Eu não vou ficar aqui para sempre. Nessa existência aqui, ó, eu não vou estar aqui. E eles vinham de uma sucessão de maravilhas que Jesus estava fazendo, confirmando para eles a fé de que ele era o Messias, de que ele era o escolhido de Deus, de que ele era o enviado de Deus para libertar Israel. Essa era a realidade que estava acontecendo. Então Jesus para e fala assim: olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue. E o que mais me salta de primeiro momento, a primeira coisa que me saltou nesse texto, que foi o que Deus colocou em meu coração, é que eles entram no mecanismo de negação nesse momento, se você parar para pensar junto comigo. Eles entram numa forma de negar aquilo que Jesus estava dizendo para eles. Jesus fala assim: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, eu vou ser entregue. Aí, eles não entenderam aquilo e não se preocuparam, porque o tema da conversa não era muito legal. Eles não se importaram em perguntar mais profundamente. Existiam em outros momentos que eles não entenderam algumas parábolas que Jesus fazia, e nesse caso ele não estava fazendo parábola nenhuma, ele simplesmente estava falando assim: eu vou ser entregue. Em alguns momentos eles perguntaram: mestre, a gente não entendeu muito aquela parábola não. Por quê? Era coisa que dava vontade de saber, que tinha o lado do interesse dele. Nesse caso não, Jesus falou: olha, eu vou ser entregue, e eu vou ser traído e eu vou morrer. E aí eles desconversam. Eles falam: a gente não entendeu muito bem isso não, mas deixa isso quieto. Que esse papo de se entregar, de ser entregue, de morrer, não está com nada. Vamos seguir, vamos avançar. vamos seguir, vamos adiante. E aí eles fazem, de fato, esse mecanismo de negação. Se você ver no versículo 43, é isso que está acontecendo. Ele fala para os discípulos, e os discípulos não entendem muito bem, mas não desperta neles o desejo de eles perguntarem: mas a gente não entendeu muito bem essa daí não. Eles deixam isso quieto. E isso me saltou, gente, como
primeiro ponto nessa leitura que a gente fez, porque a gente vive num tempo de muita negação. A gente vive num tempo onde a gente prefere negar do que encarar a realidade. E aí eu digo isso para a gente pessoalmente, como indivíduos, na nossa vida, com as nossas crises, com as nossas realidades, com aquilo que chega para nós de dia mal, de problemas, de circunstâncias. Então a gente prefere desconversar com a gente mesmo. A gente prefere desconversar, às vezes, com o nosso marido, esposa. A gente prefere deixar de lado. A gente prefere a negação, ao invés de encarar a realidade dos fatos. E falando como sociedade, como igreja, como comunidade de fé, muitas vezes a gente tem vivido essa coisa da negação. Então isso não é a ênfase do que eu quero falar nessa noite, mas é algo que me saltou e que eu creio que traz uma reflexão para nós, de que nós não podemos negar as realidades que acontecem na nossa vida e à nossa volta. E quando a gente entra nesse mecanismo de negação, que foi o que aconteceu com o discípulo, você vai ver que existe algo que acontece, que decorre disso. Eles não se interessaram por aquilo que Jesus estava falando, e que talvez a salvação para eles, da conversa seguinte, de tudo que a gente leu, seria se interessar e pelo menos perguntar ao mestre: calma aí, mestre, que história é essa de se entregar? Pelo menos eles quererem saber o que estava acontecendo. Mas não, eles entram na negação. E aí dá continuidade, que diz no versículo 46, então. Então o quê? Então, por quê? Por que tem esse então aí? Porque depois de que eles preferiram negar aquilo que Jesus estava falando, ou não dar muita bola para o que Jesus estava falando, suscitou entre eles uma discussão. Suscitou entre eles uma dissensão, um problema. E eles começaram a questionar Jesus: quem é o maior no reino? Esse é o problema que decorre de uma geração ou de pessoas que preferem a negação ao fato de encarar a realidade do que se é. Por isso eu digo para você que a melhor coisa que você pode fazer ante um problema é encarar a realidade. Por mais que isso doa, por mais difícil que seja. A gente conhece casos de pessoas, eu tive na minha família, casos de pessoas que infelizmente negaram a doença durante muito tempo e depois não tinha mais como curar. E talvez você conheça histórias assim. Pessoas que preferem negar a realidade do que são ou do que se encarar. Então, sempre vai suscitar-se alguma coisa após a negação de uma realidade sua, minha, nossa como igreja, nossa como sociedade. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que está escolhendo a negação, que está escolhendo se omitir, que está escolhendo negar a realidade que está à sua volta e que sempre vai chegar, sempre vai afetar você. Sempre, querido. Você não está numa bolha, nem nunca estará. Ainda que você ouse tentar criar uma bolha pessoal, relacional, onde você tem o seu clubinho de relacionamentos, não. Isso não é uma verdade. Você vive num mundo onde tem gente de todo tipo. E a melhor coisa que você pode fazer pessoalmente, com os seus problemas, com as suas crises, com as suas deficiências, é encarar a verdade e a realidade. E a melhor coisa que nós podemos fazer como igreja e como discípulos de Jesus, como aqueles que decidiram seguir o Cristo nesse reino de amor, é encarar a realidade. E não deixa para lá, não joga para debaixo do tapete. A segunda coisa que me salta nesse texto que a gente vê é que após essa negação, é que eles ficam brigando por quem seria o maior no reino. E aí quando a gente pega esse texto isolado, igual eu li aqui para vocês, fica uma coisa meio estranha. Da onde que surgiu essa ideia? Da onde que surgiu esse papo de quem que seria o maior? Mas existe todo um contexto que traz isso à tona, querido. E às vezes a gente olha para os discípulos e fala: bobões, né? Fica brigando para quem é o maior. Não, a gente brigaria igualzinho diante das situações que estavam acontecendo ali.
Jesus ele multiplica no capítulo 9 pães para 5.000 homens. E na época não contavam mulheres e crianças. Então ele multiplica pães e peixes. E aquele sinal, aquele milagre maravilhoso acontece. Todo mundo sai alimentado, sobra até comida. Eles levam os cestos que sobravam de comida. Ele sai daquele lugar, daquele momento de festa, de alegria. Em dado momento ele chama 3 dos discípulos e sobe o monte. E ele pega Pedro, Tiago e João, os discípulos que na história a gente vê pareciam ser mais próximos do Senhor Jesus. E ele pega esses discípulos e sobe para o monte. E ele fala, antes de subir com eles para o monte, há alguns dentre vós que não morrerão sem que vejam ver o Filho do Homem vindo na sua glória. E mais ou menos 6, 8 dias depois, ele pega os 3 discípulos e sobe um monte, chamado Monte da Transfiguração. Lá no alto daquele monte, onde passa a boiada, não é esse não, passa a boiada não. Lá no alto daquele monte, ele se transfigura. Gente, eu falei sempre isso com o John já algumas vezes, né? Essa é uma das passagens que eu mais gosto. Eu acho que eu sou meio penteca lá no fundo, né? O John lá ainda falou que eu sou do reteté lá no Facebook. Mas ele sobe o monte, pega os discípulos, leva lá para cima, gente, no monte, na transfiguração, se transfigura diante deles. Nuvem de glória, luz resplandecente, é uma parada muito maneira, velho. Aí aparece Moisés, aparece Elias, Moisés representando a lei, Elias os profetas, e falando, ó, a ele eu ouvi, ouçam ele, o que importa é ele. E Pedro, Tiago e João ali, ó, diante daquela coisa maravilhosa que está acontecendo, daquele poder de Deus, daquela glória de Deus. Acabou aquele espetáculo dos céus, Jesus chega para eles e fala, vamos descer. Aí Pedro, o esperto, não está nem aí para os 9 discípulos que estão lá embaixo. Pedro pega e fala assim, ó, vamos ficar por aqui mesmo, né? A gente cria uma tenda, a gente fica por aqui, olha como é bom estar nesse lugar. A gente faz um negocinho aqui, a gente mora aqui em cima do monte. Tá igual o candidato da Ciolo, né, no monte. Vamos ficar no monte. John votou da Ciolo. E aí eles falam, vamos ficar por aqui. Pedro fala para ele. Aí eles falam, vamos descer. Vamos lá para baixo. E chega lá embaixo. Pega aí a ideia, galera. Presta bastante atenção. Chega lá embaixo, no pé do monte, tem 9 discípulos tentando expulsar o demônio de um menino que não sai nem por reza. O troço, eles enforcaram tudo. Eu queria ver, mas o troço não saía de jeito nenhum, rapaz. Acho que eles tentaram fazer tudo, deve ter feito lodo, fez de tudo para sair, e o demônio não saía do menino. E tá os fariseus criticando os discípulos porque não conseguiam expulsar os demônios, o menino endemoniado ali sofrendo, babando, aquela coisa esquisita, o pai do menino desesperado, meu Deus, eu achei que meu filho ia ficar curado, mas não ficou, e desce Jesus no monte da transfiguração, desse momento que eu falei para vocês, junto com Pedro, Tiago e João. E aí eu fico imaginando a cara de Pedro, Tiago e João. Como que eles desceram no monte? Eu vi a glória de Deus. E lá em cima foi maravilhoso. Eles desceram daquele monte, a face dele devia ser diferente, gente. O semblante deles devia ser diferente. E eles chegam diante dessa situação, Jesus já chega cortando todo mundo. Chama os caras de homens de pequena fé. Expulsa o demônio. O demônio vai embora. Chama o fariseu de demônio? Chama o fariseu de demônio, que estava ali causando o maior problema, não tendo compaixão da situação em si. Aí tem esse contraste. 3 no monte da glória e 9 sofrendo para expulsar um demônio. Sendo que o início do capítulo 9, Jesus envia os discípulos para quê? Para expulsar demônio, para curar enfermo, e eles voltam de lá, Rubens, cheio de ideia, muito felizes, porque os demônios saíam correndo, os enfermos eram curados. Então eu fico imaginando a cabeça dele, como que deles
Porque no início eles fizeram. Passou um tempo e eles não conseguiram fazer. Eles devem ter ficado ali frustrados. Ali naquela hora ali deve ter batido uma bad sinistra neles. E os 3 chegando bem na fita. Tudo que acontecia, Pedro era direcionado. João estava sempre pertinho de Jesus. Existia entre os discípulos um bom campo de batalha. Existia entre eles homens, seres humanos como nós, uma boa oportunidade para competição. E Jesus chega com esses camaradas e fala para eles, depois de eles verem tudo isso, que ele iria morrer, que ele seria entregue. E diante disso, se suscita quem seria o maior. É porque, de fato, existia um querer. A questão aqui, John, que me saltou, é que não é que eles não entenderam o que Jesus estava falando quando iria ser entregue. Eles entenderam. Eles não queriam aceitar. E uma linha de sucessão, né? Já quem é o maior, já que ele vai... Exatamente. Eles não queriam aceitar que ele ia embora. Mas lá no fundo, se ele vai embora, tem alguém que vai ficar no lugar dele. Então vamos decidir isso aqui logo. Fazer uma eleição. Exatamente. Quem é o maior no reino? Aí eles perguntaram para Jesus, já que tu vai, a gente não quis dar muita conversa não, mas já que tu vai ser entregue, quem que é o maior aqui para ficar no seu lugar? Aí Jesus pega uma criança, coloca do lado dele, abraça a criança e fala, todo aquele que recebe um desses pequeninos a mim recebe. Porque no reino de Deus, no reino que eu estou trazendo, estabelecendo entre vocês, o maior é o menor. O valor e as medidas do reino são totalmente diferentes do que as medidas que vocês estão acostumados. Em dado momento, Jesus fala, olha, entre os reis da terra e os governantes, eles brigam pelo poder. Eles querem se destacar, eles querem vencer um em cima do outro, eles querem ser mais, eles querem estar em destaque. Aí Jesus olha para eles e fala, entre vós não será assim. Os valores do reino de Deus é diferente dos valores desse mundo. A forma de medir as coisas é diferente. E essa segunda coisa que me salta tem a ver com essa realidade que a gente vive em nossos dias. Eu já falei aqui algumas vezes, eu vou voltar a falar. Eu não quero falar aqui apenas de um conteúdo teórico, teológico para vocês. Eu quero trazer isso como prática para a nossa vida, para que o Evangelho produza transformação na nossa vivência, na nossa convivência, na nossa caminhada sobre o chão da existência. Porque eu creio sim que Jesus morreu para nos salvar e nos dar a vida eterna. Mas Jesus veio para nos ensinar como que é a vida. Jesus veio para nos ensinar a conviver. Jesus veio para nos ensinar a ser comunidade, a ser uma comunhão. Ele veio para nos ensinar isso. E a gente vive num mundo que nos impulsiona o tempo todo para saber quem é o maior, quem é o melhor, quem é o mais. Dentro de nós existe isso o tempo todo, querido. O tempo todo existe dentro de nós essa verdade. O que eu vi nesse tempo de eleição é um querendo ser maior do que o outro. O que a gente está vendo no nosso cenário político brasileiro é uma vergonha, querido. Sinceramente é uma vergonha. As pessoas estão brincando com as pessoas. E um monte de gente sendo manipulada sem ao menos perceber, e sem ao menos se dar conta, e achando que se omitindo você não está sendo parte disso. Você é parte disso mais do que imagina. Agora, nesse atual cenário de vida que segue, a competição é uma realidade. E em dado momento, às vezes na sua casa, você vai ter essa crise. Quem é o maior aqui? Às vezes nas suas amizades, quem é o maior? Na nossa igreja, talvez suscite em você exatamente isso. Quem é o maior?
Mas a resposta de Jesus para os discípulos naquele dia, e que chega para nós hoje como palavra de vida, é: no meu reino, o maior é o menor. O que ele quis dizer com isso, querido? Que o que mais importa no meu reino são os menores, porque eu não meço dessa forma. A gente tem que parar com essa bobeira. Eu estava ouvindo ontem um áudio, fiquei 30 minutos ouvindo uma conversa de telefone de um líder de uma igreja que foi expulso, ele é pastor, e foi expulso pelo bispo da igreja, da denominação, porque não apoiou o candidato que a igreja estava apoiando. E eu fiquei ouvindo a conversa e é de revoltar. Porque existe essa de quem é o maior. Às vezes tem até aparência de piedade, eu quero cuidar de você. Eu falo para o seu bem, mas na verdade só quer ser maior do que você. O que eu estou chamando a sua atenção? Cuidado, querido. Porque o que eu estou falando não está distante de nenhum de nós. Às vezes no seu trabalho você quer ser o maior. Às vezes na sua casa, sobre a sua esposa, sobre o seu marido, você quer ser o maior. E essa guerra vive travada. Tem um amigo nosso que chama a esposa de adversário. Eu falo para ele assim: vamos fazer alguma coisa, tal dia, tem que ver com a minha adversária. Lógico que ele fala brincando, mas a grande verdade, na maior parte das vezes, e quem é casado aqui sabe disso, é que isso que está acontecendo aqui com os discípulos existe dentro das nossas casas. Existe uma briga interna de não aceitar o que o outro fala, de não querer se ceder, de não querer perder. Que no Evangelho ensina bem fácil, querido, para você que é marido, você que é esposa, e você que é pai, e você que é filho. O caminho é perder. Se todo mundo tem essa predisposição de entender que o caminho é perder, os relacionamentos seriam bem melhores. Porque a maior parte das brigas conjugais que existe, a maior parte das brigas familiares que existe é porque ninguém quer ceder. Está cada um no seu orgulho. Ninguém quer encarar a verdade, começa com a negação, depois começa com a situação de que quem é o maior. E isso está sempre, gente. Aí acontece algum problema na igreja, vamos falar da igreja. Aí acontece algum problema na igreja. O seu tom, às vezes, o jeito que você fala, a postura que você tem diante do problema, demonstra claramente que você está nessa briga interna de quem é o maior e quem é o menor. E quando você se sente menor na situação, você se sente ofendido. Você se sente um bobo. Mas esse valor que ele plantou em você foi o mundo, e não o Espírito de Cristo. Depois que isso acontece, Jesus responde com essa criança, chamando a gente a atenção para a humildade, para a obediência, para a simplicidade. O que me salta, seguindo nessa sequência, é que João ele lembra de uma questão. João, o discípulo amado, ele lembra de uma questão que estava acontecendo, e que aconteceu e que eles não falaram nada. Percebe, o que Jesus disse despertou em João uma lembrança de que em dada vez, em certo momento, ele estava passando em um lugar e eles viram um camarada expulsando demônios em nome de Jesus. E esse cara expulsava demônios em nome de Jesus. Mas esse cara não era da igreja de Jesus. Esse cara não caminhava com os discípulos de Jesus. E aí, João falou, a gente proibiu ele, porque ele estava expulsando lá, estava fazendo direitinho. Mas ele não andava com a gente. Aí Jesus olha para João e fala assim: não proibais, porque quem não é contra nós, já é por nós. E isso é muito forte, querido. Eu estou tentando da melhor forma possível te mostrar a sequência do que está acontecendo, para que isso faça o máximo de sentido para a sua vida pessoal e para a nossa vida como comunidade de fé. Suscita em João uma lembrança de algo que ele fez, e que ele detectou que não estava muito certo naquele momento que Jesus estava ensinando algo para os discípulos. E ele fala, a gente proibiu, e Jesus fala, não proibais.
E querido, quantas pessoas a gente tem vontade de proibir porque não anda conosco, porque não é dos nossos. Quanta gente a gente viu sendo proibida no chão da vida, na história. A gente quer se formar um grupo seleto, uma comunidade de gente parecida, de gente que é só igual, querido. A gente tem falado tanto nesses dias, a gente pode estudar essa questão da política, ler algumas coisas, a gente conversou bastante, eu e o John, e a gente pode perceber como que a diversidade assusta, e como que todo mundo quer que todo mundo seja igual, pensar igual, agir igual, ter as mesmas vontades, os mesmos desejos. Mas Jesus está falando, não é assim, gente. A gente vive nesse tempo de acepção de pessoas, nesse tempo de exclusão. A igreja tem passado os anos e parece que ela só tem retrocedido, querido. Cada vez mais que passa o tempo, em vez da igreja se tornar uma igreja inclusiva, uma igreja que inclui, que acolhe, que abraça as pessoas, nós temos nos tornado uma igreja que exclui os diferentes. E nós temos orado aqui para que o Senhor nos dê graça de que a gente seja uma igreja que sabe abraçar todo tipo de gente. Não para que se torne como a gente, mas gente que se torne aquilo que o Senhor quer que eles sejam. Eu tenho aprendido no meu papel de pastor que eu não devo fazer discípulos de mim mesmo. Eu não estou aqui para que a igreja cresça e lá na frente as pessoas falam assim, nossa, como ele é um grande líder. Eu estou aqui para que a igreja cresça e que lá na frente vocês orem, todos quantos estiverem conosco orem e falam como nós aprendemos de Deus e como nós nos tornamos parecidos com Jesus. Porque é só isso que importa. Que nós possamos entender que nós não somos chamados a proibir ninguém. Querido, no seu trabalho, talvez você vai encontrar alguém que pensa diferente de você. Teologicamente falando, você vai encontrar alguém que prega um outro evangelho. Não é a hora de você pisar em ninguém, querido. É a hora de você amar. Não é a hora de você esfregar na cara tudo aquilo que você aprendeu e falar, eu sei do evangelho e você não sabe de nada. É a hora de você abraçar, falar, vem cá, querido, e ter misericórdia, e tratar como publicano e pecador. Falar, cara, se ele não entendeu ainda, eu preciso tratar ele com o máximo de amor, porque pela força e pela violência ele não vai entender mesmo. Jesus responde para eles, não proibais. Por que vocês estão proibindo? Querido, enquanto a gente está aqui reunido, nesse momento litúrgico nosso de louvor, oração, palavra, crianças sendo ministradas, nesse momento que nós estamos em culto a Deus, aprendendo, pensando no Evangelho, para que a gente possa ir para a vida numa postura diferente, existem pessoas experimentando de Deus nos mais diversos lugares da vida, querido. Deus ele não está contido ao nosso modelo, ao nosso método de ser igreja. Deus está escrevendo a história e Ele está fazendo, querido. E a gente tem que aprender a reconhecer Deus nas diversidades. A gente tem que aprender a reconhecer Deus naquilo que é diferente, mas em essência aponta para o Cristo. Esse camarada estava expulsando demônios em nome de Jesus. E os discípulos tendem a proibir ele, sabe por quê? Porque ele não andava com eles. O que está acontecendo aqui é uma crise de autoridade. É o que acontece com a maior parte dos líderes evangélicos do nosso tempo. Eles sentem de Deus, aprendem de Deus e se sentem donos da verdade. Eles acham que podem mandar em fulano e ciclano. E cara, se eu fizer isso na sua vida, você pode me corrigir, eu faço para cada um de vocês. Se em algum momento eu exceder esse limite de pastoreio, você pode olhar na minha cara e rir de mim. Porque esse não é o meu propósito. E não é o nosso propósito como igreja, querido. Eu não quero mandar na sua vida, eu não quero dizer para onde você vai, eu quero caminhar com você, eu quero ser igreja junto com você, quero ser corpo de Cristo, eu quero chorar com você, sorrir com você.
A gente tem que parar com essa de achar que a gente vai proibir alguém. Porque isso que está acontecendo aqui acontece no dia a dia com a gente, querido. Acontece a gente dando crise de poder. A gente acha que pode. Porque a gente avançou, porque a gente andou, porque a gente aprendeu mais, porque agora a gente sabe tudo. Que agora a gente é o Evangelho da Graça. E você acha que não tem Evangelho da Graça nessas piores instituições que você está vendo, querido? Você acha que você é mais interessado nessas vidas que estão aí sofrendo na mão de manipuladores do que Jesus? Você acha que Jesus não está vendo? Você acha que Jesus não cuida? Não proibais. Que em nós não habite esse espírito. Por último, o que me salta nesse texto que nós lemos é que Jesus desperta nele o desejo de ir a Jerusalém. E para ir a Jerusalém ele iria fazer uma pousadinha numa aldeia de samaritanos. E a história nos ensina que os samaritanos e os judeus eles não se davam muito bem, não era uma coisa legal. Se davam muito mal. Os samaritanos eram tratados pelos judeus como cachorros. Era a escória. E Jesus desperta o interesse em Jerusalém. Só que naquele momento ele iria passar por uma aldeia e ele manda diante dele alguns caras para preparar um lugar. Pô, arruma um lugarzinho lá com preço barato para a gente que tem café da manhã, para a gente dormir lá essa noite. E eles foram. E chegou lá naquele lugar, os samaritanos não quiseram receber a Jesus. E Jesus fica tranquilo. Mas aí, Tiago, vamos lá, vou ler para vocês. E quando seus discípulos Tiago e João viram isso, eles disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para consumir esse lugar? Tiago e João se revoltam porque não receberam Jesus naquela aldeia. E eles falam assim: quer que a gente mande que desça fogo do céu, igual fez Elias, e vai consumir aquilo tudo, vai acabar com tudo. Vamos matar 30 mil pelo menos. Vamos armar todo cidadão de bem. Corrigir o que os romanos não fizeram. Ops, nada. Vamos fazer valer olho por olho, dente por dente. É difícil de conhecer cidadão de bem no trânsito, né, querido? Sim ou não? É porque eu gosto desse discurso que está aí, né? Cidadão de bem. Quem é que dirige? Quem que dirige? Levanta a mão. Você é um cidadão de bem no trânsito, querido? Fala aí quando alguém te fecha. Hoje o trânsito está um horror. Eu aqui. Pode falar ou Já sou, né? Ó, eu fui entrar ali para votar. A rua estava fechada. E o trânsito estava de carro, eu tive que dar uma volta já. Porque eu falei: meu Deus, a gasolina vai acabar, vou ter que ligar pro Jairo. Gente, que cidadão de bem é esse? Na hora da raiva. Quantas vezes você brincou e você se irou na vida, que se você tem alguma coisa, você está aqui em cima? Eu já, querido. Então, se você não, eu estou me colocando aqui como o mais pecador dentre vós. Porque, de fato, não foi uma ou duas vezes, não. E aí eu queria ver esse cidadão de bem que o pessoal está falando aí, que tem que ter, que tem que revidar. Aí eles falam: cara, Jesus, a gente manda descer fogo do céu e acaba com tudo. Quem é que não vai receber o Senhor? Tu é o Messias, tu é o cara escolhido de Deus, o Cristo, e esses caras não querem te receber. A gente já não gosta dos samaritanos, então vamos dar um jeito nessa aldeia, vamos acabar com isso logo. Manda descer fogo do céu, a gente manda. Eles nem pediram para Jesus não, mano. Eles falaram assim: ó, deixa que a gente faz.
É só o Senhor dar o aval. É só o Senhor, exatamente. É só o Senhor dar aval. Que a gente faz. Aí eu gosto pra caramba da resposta de Jesus, que é onde a gente quer chegar agora, que vai começar a mensagem. Até agora é a introdução. Eu nem comecei a pregar ainda. Agora que vai começar a mensagem. E aí Jesus responde para esses caras que estão querendo acabar com aquelas vidas. Ele fala assim: vocês não sabem de que tipo de espírito vocês são. E eu confesso para vocês que nessas eleições e nesses tempos, essa frase tem estado no meu coração mais do que nunca, como uma repreensão do Senhor, não para alguém que está lá fora, mas para o Hugo que está aqui dentro. Que a vontade que eu fiquei de dar tapa na cara de pessoas nessa eleição, a vontade que eu tive de responder malcriadamente algumas pessoas, querido, eu olhei para mim no espelho e eu falei assim: eu não sei de que espírito eu sou. Não olha para mim com essa cara, não, querido, que eu sei que você também. Eu nem falo nada. Não teve gente que não controlou, não. Teve gente. Me julgue. Eu fiquei pensando, querido, de que tipo de espírito nós temos sido. Pega essa sequência que eu acabei de tentar explicar para vocês da forma mais simples e melhor possível. Pega tudo isso, querido. Primeiro caso, a negação. O segundo caso, que foi quem é o maior. Essa sensação de sempre querer ser mais do que o outro. O terceiro caso, querido, nós proibimos, a gente manda, a gente tem poder. Querido, eu já fui de igreja há muito tempo. Muito tempo. Hoje eu sou da Sal e Luz, eu não sei ainda o que é. Mas eu fui de igreja há muito tempo. E o que eu vi desse proibir? A gente fez um evento aqui na cidade para arrecadar fundos para construir um orfanato lá no Senegal. Foi qual ano, gente? Para construir uma base missionária no Senegal. Era para fazer, tinha batido uma laje. 2014, 2015 ali. A gente fez um evento, trouxemos 2 pessoas para ministrar de fora, arrumamos um espaço legal na cidade e convidamos igrejas para estar conosco. E só porque a gente não era do conosco deles, eles proibiram os membros de estar conosco. Que a gente é doido também, né? Eles proibiram as pessoas de estarem com a gente nesse evento e de ajudar a esse projeto. Eu vi coisas muito piores do que isso acontecendo. E quando eu digo que isso está mais presente na gente, do que... Porque às vezes você vem aqui para ouvir uma palavra muito legal de ânimo, de empolgação para a sua vida, para a sua jornada, querido. Porque eu quero pregar para você o Evangelho. E se você entender isso aqui nessa noite, como eu orei no início, pode ser libertador para você. Você vai passar a tratar os seus filhos diferentes, o seu marido, a sua esposa, os seus amigos, o seu local de trabalho. A sua conduta vai mudar, porque você não vai entrar no mecanismo de negação. Você não vai ser alguém que está brigando para ser maior do que o outro. Você não vai ser alguém que quer proibir alguém, que quer se sentir mais poderoso do que o outro. Você não vai ser alguém que está querendo tacar fogo na cabeça de ninguém, ou consumir ninguém, ou excluir alguém da sua vida. Porque tacar fogo foi radical quando a gente olha e você fala: pô, eu nunca pensei que Deus mandasse fogo em alguém. Mas você corta as pessoas da sua vida, você usa as pessoas te servem enquanto servem para alguma coisa na sua vida, enquanto são úteis, mas enquanto elas não têm utilidade nenhuma, você joga de fora. Você quer perto de você enquanto de alguma maneira a pessoa te supre de alguma coisa, mas quando ela não tem nada a te oferecer, você caga e anda. E nisso você está tacando fogo do céu na cabeça das pessoas. É a mesma coisa que você está invocando, que o Tiago e o João invocou, você está invocando para as pessoas, querido. E a resposta de Jesus, quando ele fala que queria tacar fogo na cabeça dos caras e consumir tudo, para esses caras, não é a resposta só desse episódio.
é a resposta de tudo aquilo que estava acontecendo desde o primeiro fato que eu relatei para vocês. Ele chega ali no ápice da conversa e fala assim: a conclusão é que vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não sabem de que tipo de espírito, a essência, o que tem que habitar vocês. De que tipo de espírito a gente tem sido, gente? Reflete comigo, pensa comigo. Se a gente parar para pensar junto hoje, cada um desses momentos foram reações dos discípulos diante de alguma ação de Jesus. Cada um desses momentos, elas foram como reações dos discípulos. O momento de quem é o maior foi uma reação do discípulo diante do que Jesus tinha dito de que seria entregue. Então foi uma reação. E reação é o que, querido? É diferente da ação. Reação, ela é aquilo que você faz involuntariamente, não é uma coisa que você fala assim, programa. Eu gosto de dar esse exemplo. Ação, igual ação social. É muito legal de fazer uma ação social. Por quê? O próprio nome já diz. Ação social. Você se programa para fazer algo. E aí você age socialmente. Reação é aquilo que revela quem nós somos. Que não tem tempo de programar. Revela a realidade do nosso interior. E cada ação de Jesus, cada reação dos discípulos, elas vêm por causa de uma ação de Jesus que revela quem de fato eles eram. As reações desses discípulos revelam, preste atenção, querido, a reação dos discípulos revela a visão que eles tinham equivocadamente de quem Jesus era e do que Jesus ensinava para eles como espírito e vida. A visão e a reação desses discípulos revela que eles tinham uma visão deturpada. Eles não tinham entendido quem era o Cristo, para que ele vinha e o que ele estava propondo como caminho de vida. E por não entender isso, eles estavam fazendo uma leitura de acordo com eles mesmos. Então, na cabeça deles, para Jesus, e o que Jesus estava tudo ensinando, tinha que ter um maior. A cultura deles ensinava que tinha um. Porque existia o sumo sacerdote, o sacerdote, existia toda uma hierarquia. E para eles, isso era uma realidade, assim como para nós. E Jesus vem e desconstrói isso. A referência que eles dão para descer fogo do céu é Elias. Porque lá atrás Elias faz descer fogo do céu. Mas a verdade é que Deus não manda fazer nada daquilo para Elias. Aquilo foi uma atitude de Elias. E a referência é sempre aquilo que aconteceu. Tratar samaritano com Baalis também é cruel demais, é uma variação de cultura, né? Sim. Agora, gente, o que conhecer a Jesus tem revelado em você? Eu conheço gente que ficou pior depois que entrou para a igreja. Eu conheço gente que piorou na existência depois que se ajuntou no Grêmio estudantil, não, no Grêmio da igreja. Eclesiástico. Eu estou na política aqui, cabeça. Você conhece gente que piorou? Eu conheço e ele está diante de vós. No meu primeiro impacto com a igreja, eu piorei para a vida. Eu me tornei uma pessoa distante de quem era próximo de mim. Eu excluí pessoas do meu ciclo de amizade. Eu me afastei de pessoas com a desculpa de que eu agora era do Evangelho, era evangélico. E eu tinha que abrir mão para ter uma pseudo-santidade, vendida de uma maneira barata. E eu não vou falar outro termo que é muito chulo. E aí eu descobri que Jesus não me chamou para isso. Eu descobri que o Evangelho está aqui para melhorar a gente como seres humanos. A exemplo de Jesus, querido. Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se fez homem. Se fez servo, querido. Lavou os pés dos discípulos, querido. E é esse Jesus que está ecoando no meu coração nesses tempos, e eu falo para todo mundo, eu falo para vocês, para quem está assistindo pela internet, para quem vai assistir esse vídeo depois, eu falo para que, se Deus quiser, o maior número de pessoas ouçam: vós não sabeis de que espírito sois.
que eu creio que Jesus tem olhado para a igreja hoje no Brasil e tem dito para nós. E aí eu não estou me separando da igreja doida que a gente vê por aí. Eu estou me incluindo. Vocês não sabem de que espírito sois. Quando você trata alguém querendo tacar fogo na cabeça, demonizando as pessoas, quando você trata como cachorro, como você exclui da sua vida, como você quer ser maior, você não está sendo diferente desses discípulos, querido. E a verdade é que conhecer o Cristo revela quem de fato você é. E te revela, quanto mais você conhece Jesus, mais revela a distância que você está de ser aquilo que você deveria ser. E o meu desejo nessa noite é que a gente reflita e pense de que espírito nós temos sido. A sua experiência com Jesus tem revelado o quê? Arrogância? Tem revelado o que em você? Tem revelado você se sentir melhor? Para se analisar, querido. A gente precisa desse autoexame. Não negue mais. Será que a gente tem construído para a gente um Cristo segundo a visão daquilo que Jesus faz? A gente está construindo um Cristo segundo a nossa ótica, da nossa maneira, com a nossa concepção? Eu quero encerrar nessa noite lendo um texto para vocês e orando. 2 versículos da verdade, que está lá em Romanos 8, na carta de Paulo aos Romanos. E esse texto eu lembrei enquanto eu meditava nessa palavra que eu estou trazendo para vocês. No versículo 8 de Romanos 8, diz assim: assim então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. De que Espírito? Ou melhor, por que Espírito você tem sido habitado? Pelo Espírito desse mundo? Que pisa nas pessoas? Que manipula? Como você tem tratado sua família, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha? Como você tem tratado seus pais? Como você tem tratado seu irmão, sua irmã? Como você tem tratado os irmãos da igreja? Como você tem tratado seu pastor? Como você tem tratado seus amigos? Como você tem tratado seus colegas de trabalho? O que Jesus falaria para você? A pergunta que eu encerro nessa noite foi a mesma que eu comecei. De que tipo de espírito nós temos sido? Eu oro para que o que Paulo falou aos Romanos caia no nosso coração hoje. Porque se nós temos tido o Espírito de Cristo, o que o mundo está vendendo como verdade absoluta, as lutas que o mundo tem lutado, pouquíssimas são as nossas lutas. O que importa para a gente é diferente. Não é que nada não importa, mas o que importa é diferente. E eu creio que Deus falou para eu falar isso para vocês, porque Ele quer mudar isso no nosso coração. A promessa é dele, de que nos daria o seu Espírito. Se o Espírito de Cristo está em nós, a gente ama mais, tá? A gente perdoa mais, a gente se torna mais amoroso, carinhoso, a gente se torna mais prudente, mais simples, a gente se torna mais misericordioso, a gente se torna menos egoísta, a gente se torna mais verdade. Curva sua cabeça nessa noite. Eu queria orar para encerrar.
diante de Deus por esses minutinhos que nos restam. Vós não sabeis de que espírito sois. Foi o que Jesus disse. Você sabe de que espírito você é? Nós precisamos ser esse povo, querido, que não se nega. Olha no seu lugar. Essa palavra fez sentido para você? Coloca a sua vida diante de Deus nesse momento. Às vezes dói, porque é uma palavra de confronto, mas é o que te incomoda, que te muda, querido. É o que mexe dessa forma com você que pode te mudar. Agora, essa palavra me confrontou, eu não tenho sido isso. Eu preciso me encarar de verdade. Eu preciso mudar. Fala isso para Deus nessa noite. Fala isso para Deus com todo o teu coração. Coloca mesmo diante de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe a sua semana. Dê um abraço em pelo menos 298 pessoas. E vamos para a vida. Que Deus abençoe a sua semana. Amém?